Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Começamos hoje por analisar a situação atual do PSD e qual o futuro de Rui Rio. Falamos do plano de investimento do governo e os investimentos projetados. Falamos da repercussão da entrevista de Mário Machado. Falamos ainda da demissão em bloco da direção do Hospital de São João. E na política internacional falamos da tomada de posse de Nicolás Maduro. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, começamos por falar da atual situação do PSD e também do futuro de Rui Rio. A situação do PSD é uma situação completamente confusa e muito difícil. E eu acho que isso não é bom para o PSD, obviamente, mas o que me interessa aqui é avaliar as consequências desta situação na vida política nacional e na importância que os partidos têm para a democracia. E isso é tudo muito mau, é muito negativo, porque nós precisamos de governos fortes, é verdade, governos credíveis, mas também precisamos de oposições fortes para se assumirem como alternativa a esses governos. E, portanto, o que está a acontecer em Portugal nestes últimos anos é que o governo está praticamente sozinho no espaço político português, porque se por um lado tem as esquerdas mais radicais a apoiar e a formar a maioria que suporta este governo no Parlamento, por outro lado, à direita apenas se mexe razoavelmente bem o CDS, que é um partido pequeno, e portanto o PSD tem andado durante estes últimos 3 anos um pouco à deriva e sem encontrar uma linha de rumo e uma linha de coerência que faça com que se afirme como partido de oposição ou desempenhar a sua função de principal partido de oposição em Portugal. Com esta confusão agora criada, que se por um lado é verdade que pode clarificar a situação de equívocos que têm sido alimentados durante os últimos tempos, também não é menos verdade que no ano de 3 eleições, no ano das eleições, esta crise que é agora aberta, que vai ser hoje aberta formalmente, com o Luís Montenegro a afirmar-se disponível para enfrentar o líder do PSD, Rui Rio. E também é desafiá-lo para eleições diretas antecipadas. Claro, desafiou exatamente para medir forças no interior do PSD, para saber quem é que fica disponível ou com legitimidade para ir a eleições com o António Costa, para ir a eleições já para o Parlamento Europeu, para ir a eleições para as legislativas, para o novo governo e, naturalmente, também a Madeira também acaba por ser afetada com isto tudo. E isto não é bom para a democracia, temos que reconhecer, independentemente de avaliarmos as consequências que isto tem no PSD, isto não é bom para a democracia. E ainda hoje, no debate que se fez, no primeiro debate do Estado da Nação no Parlamento, que iremos também falar mais à frente. Na parte da manhã, lá tivemos as picardias do costume e o próprio Primeiro-Ministro a aproveitar esta oportunidade para mandar uma picardia ao PSD, a dizer que o PSD estava nervoso e, portanto, o que não é bom termos um Primeiro-Ministro a fazer este tipo de comentários. Foi muito mais discreto o Presidente da República quando disse que é preciso termos governos fortes, mas também é preciso termos partidos de oposição fortes e, portanto, que o Presidente da República não se metia nesse assunto. Oxalá que o Presidente da República faça isso noutros casos. Portanto, não é bom e a sua pergunta muito concreta é qual será o futuro do Rui Rio? Não sei. Eu acho que neste momento ninguém sabe. Pode acontecer aqui no PSD a repetição do que aconteceu há 4 anos no PS, com o António Costa a dar um salto em frente, pondo em causa o líder legítimo do PS, que na altura era António José Seguro, aquilo que muita gente considerou uma traição entre amigos, uma traição entre camaradas, uma traição entre duas personalidades do PS, e a cena pode-se repetir agora, para aparecerem os analistas também a considerarem que há aqui um salto em frente do Montenegro contra o Rui Rio, que está legitimamente a desempenhar as funções de líder do PSD, e portanto mais uma vez se vai falar de traição. E o que é muito mau no próprio PS, o que é muito mau no país é esta imagem que se transmite para os portugueses dos políticos e dos partidos políticos tradicionais. É os partidos funcionarem na base de traições. E as pessoas questionam o seguinte: se eles não se entendem minimamente entre eles, como é que querem que o país se entenda com eles? Se eles não têm confiança uns nos outros, como é que querem que os portugueses tenham confiança nos partidos? Reparem, há 4 anos foi isto que aconteceu no PS, com o António Costa a desafiar o António José Seguro, a dizer: salta, quero ir medir votos
contigo. Quero saber se quem é que tem melhores condições para ir a eleições, para se assumir como líder do partido para ir a eleições, e agora repete-se exatamente a mesma coisa com o Montenegro a dizer ao Rui Rio, que vai dizer: quero que venhas a terreno para medirmos forças no sentido de saber quem é que vai enfrentar o António Costa nas próximas eleições. Isto é muito mau para a classe política, é muito mau para os partidos, é muito mau para os políticos profissionais e não é bom para a democracia, não é bom, naturalmente, para a confiança que é preciso restabelecer entre os políticos e os cidadãos. Narciso Miranda, como é que fica o próprio PSD? Está esfrangalhado, neste momento o PSD está esfrangalhado. Agora não nos iludamos. Não nos iludamos. Eu recordo que depois de 4 anos de troika e de um governo do PSD que nos fez esgotar os buracos dos cintos, com austeridade a torto e a direito, o Passos Coelho, antigo líder do PSD, há 3 anos e meio, foi a eleições com um PS fresquinho, liderado por António Costa, e o António Costa perdeu as eleições. Com bem salientar que nas últimas eleições o PS perdeu as eleições. Já sei que não perdeu as eleições num confronto direto entre o PS e o PSD, mas perdeu as eleições num confronto direto entre o PS aliado ao CDS. Portanto, o PS e o CDS nas últimas eleições tiveram mais votos e mais deputados que o PS. E é por isso que o grupo parlamentar na Assembleia da República, o maior grupo parlamentar neste momento, não é o grupo parlamentar de quem governa, não é o grupo parlamentar do PS, é o grupo parlamentar do PSD, que tem mais deputados que o PS. Claro que o PS depois, com a força da soma dos deputados do Bloco de Esquerda e do PC, e também do PAN, que também aparece quase sempre aliado ao PS, tem uma maioria folgada e governou e vai governar até ao fim da legislatura com a calma serena e com a confiança total de fazer aquilo que quer e que muito bem entender. Espero que faça bem, porque o país precisa que o governo governe bem. Narciso Miranda, ouvimos também algumas vozes do PSD, algumas vozes com afirmações críticas, nomeadamente de Manuela Ferreira Leite. Como é que podemos avaliar essas afirmações? É uma baralhação completa. Por muito positivas que sejam algumas afirmações, por muito bom senso que estejam na base de algumas intervenções, ainda hoje ouvi algumas, equilibradas, de bom senso, a defenderem que os mandatos devem ser levados até ao fim, etc, etc. A confusão está instalada no PSD. O PSD está profundamente fragilizado. E eu acho que isso é que é o essencial. E para além de termos um PSD profundamente fragilizado, isto, repito o que disse, não é bom para a democracia, não é bom para o sistema político português, não é bom para os partidos, não é bom para os políticos profissionais. Porque depois a população olha para os políticos e olha para os partidos, são todos iguais. É o que as pessoas dizem, são todos iguais. E quando diz são todos iguais, não é são todos do PSD iguais, são todos iguais, são os do PSD, são os do PS, são os do Bloco de Esquerda, são os do CDS, são todos iguais, é o que as pessoas dizem. Portanto, não é bom para a democracia isso. Narciso Miranda, Santana Lopes foi a primeira voz crítica de Rui Rio. O Santana Lopes é uma figura interessante, para uns interessante do ponto de vista negativo, para outros do ponto de vista positivo. Eu acho que devo fazer bissetriz, devo dizer que Santana Lopes não passa despercebido a ninguém. Com todos os seus defeitos, todas as suas virtudes, Santana Lopes é uma figura política de relevo nacional e acho que eu adivinho alguns sinais que podem surgir de surpresa após os resultados eleitorais que ela vai conseguir. Acho que Santana Lopes teve uma visão estratégica, percebeu que o PSD ia entrar num período de grande confusão e saiu atempadamente, saiu, quase que diria, de acordo com a sua estratégia, saiu no momento certo, para poder criar o seu partido e para poder estar agora liberto desta confusão que reina dentro do PSD. Como é que podemos analisar também aqui o partido de Santana Lopes e o facto também em ano de eleições e de atos eleitorais, irá também aqui o partido de Santana Lopes criar Santana Lopes está capitalizado. Algum conflito relativamente ao PSD? Não. Não vai criar conflito nenhum relativamente ao PSD, tenho a certeza absoluta disso, porque Santana Lopes é um homem inteligente. O novo partido, o Aliança, o Partido Santana Lopes, está a capitalizar. E, na minha opinião, a estratégia que vai seguir é falar das questões concretas dos cidadãos. Falar de Portugal, falar da Europa e falar dos problemas das pessoas. Isto é, tentar transmitir uma ideia que está fora da confusão que normalmente, ciclicamente, surge nos partidos do sistema. Ora no PS, ora no PSD. Uma vez é no PS, outra vez no PSD, outra vez no PSD, outra vez no PS, alternadamente eles vão criando
periodicamente vão criando estas ventanias, ou este vendaval interno, ou esta convulsão que vem, depois passa, depois volta a vir e volta a passar. O partido de Santana Lopes vai tentar demarcar-se desta imagem e desta ideia que está instalada nos portugueses e tentar dizer que está uma alternativa, que estamos nós, sem confusão, sereninhos, calmos, à espera da confiança que um número significativo de portugueses nos queira transmitir nas eleições. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora ao próximo tema e falamos do plano de investimento do Governo e dos investimentos projetados, e foi também este o tema para o primeiro debate quinzenal de 2019. Olha, o comentário, tenho que começar por fazer a segunda observação neste comentário a esse tema. Acho muito estranho, e digo isto de uma forma construtiva e positiva, acho muito estranho mesmo que este governo, só ao fim de mais de 3 anos de mandato, suportado pelos partidos de esquerda em Portugal, é um governo do PS, mas com o apoio inequívoco, afirmadíssimo e solidificado do PC e do Bloco de Esquerda, só 3 anos depois e a 8 meses das eleições, 9 meses das eleições, vem a anunciar planos de investimentos, cujos investimentos, alguns deles, poderão demorar uma década a serem concretizados. Mas não há investimento nenhum destes anunciados que se concretize nos próximos 3 anos. Muito menos que sequer se inicie este ano, que é o período de tempo para este governo terminar o seu mandato. E, portanto, a primeira questão que se põe é porque é que o governo, em planos de investimento de médio e longo prazo, que demoram muito tempo a serem concretizados, que demoram muito tempo a serem preparados para serem colocados a concurso, porque é que não os lançou em 2018, em 2017? Já não vão mais para trás. Esta é a primeira questão. O governo está a lançar um plano de investimentos que não vai ser este governo, ou que não vai ser nesta legislatura, sequer que vão ser lançados a concurso público. Mas admitindo que alguns serão abertos concursos públicos, que nem sequer, dificilmente alguns deles vão ser adjudicados por este governo. Mas não se vai gastar, este governo, até outubro deste ano, não vai gastar €1 em nenhum dos investimentos que anunciou. E esta é a grande questão. Portanto, partindo deste princípio, é muito difícil, na minha opinião, mas mesmo muito difícil, para sermos intelectualmente sérios, muito difícil fugirmos à questão eleitoral. É muito difícil dizer-se, não, isto não tem nada a ver com eleitoralismo. Não tem nada a ver com eleitoralismo. É claro que o governo diz assim, o governo e os partidos que apoiam assim, mais vale tarde que nunca. Se não fizemos isto em 2017, porque é que não devemos fazer em 18? Se não fizemos em 18, porque é que não devemos fazer em 19? Porque é que devemos esperar para o ano 2020 para ser o próximo governo a fazê-lo? A verdade é que a segunda nota que eu queria deixar é o seguinte: tantos milhões. Oh, Helena, tantos milhões. Milhões, mais milhões, e não há dinheiro para que os cidadãos tenham acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Tantos milhões, e não há dinheiro para as questões essenciais da qualidade de vida das pessoas. De um lado, anunciam-se milhões, do outro lado, demitem-se gestores de hospitais, e vamos comentar isso hoje. De um lado, anunciam-se milhões, do outro lado, aparecem notícias a dizer que para se conseguir uma consulta, em alguns casos, em alguns serviços, em alguns pontos do país, é preciso esperar 3 anos. E, portanto, há aqui um paradoxo, há aqui uma coisa que não está a funcionar bem. E a questão de fundo, para além do debate político, que não é o meu papel fazê-lo, é em que lugar é que ficam os cidadãos? A pergunta é esta. Deixem-me prestar homenagem a um grande político deste país, um grande humanista, o António Guterres. E as pessoas? Meus senhores, e as pessoas? Onde estão as pessoas? Qual é a prioridade para as pessoas? E esta é que é a grande questão. Terceira nota. O Governo quer apresentar agora um plano de investimentos de médio e longo prazo e quer arranjar um grande consenso na Assembleia da República. Tem um grande meta de atingir um consenso de 2/3. Mas tem um plano de investimentos que teve um grande consenso que nem 20% está preparado. Então era melhor o Governo dizer, portanto era mais correto dizer assim, vamos pegar no plano de investimentos que ninguém foi capaz de concretizar, nem o Governo anterior, nem o nosso Governo, o atual Governo, e vamos reformular esse plano de investimentos e vamos fazer essa reformulação com um consenso o mais alargado possível. Isto era muito mais correto. Porque, reparem, eu ontem li um jornal de referência que o título da primeira página era anunciar, por exemplo,
a eventualidade de prolongamento de linhas do metro aqui no Norte. Concretamente do Grande Porto. Prolongar a linha de metro para Gaia, prolongar linhas de metro para Gondomar, prolongar linhas de metro para Matosinhos. Eu, por exemplo, concentrei-me na avaliação do que se diz sobre Matosinhos. A linha do metro, que é anunciada como hipótese de entrar no plano de investimentos, isto é, para que daqui a meia dúzia de anos, daqui a uma dezena de anos, se esteja a falar nisso, foi anunciada como sendo iniciada com garantia absoluta em 2009. 10 anos depois, voltamos ao ponto de partida como se nada tenha acontecido. E os grandes investimentos estão em Lisboa, onde é que estão as pessoas no meio disto tudo? Narciso Miranda, os grandes investimentos que se falam e estes quase planos todos de em investimento Lisboa. do Governo são em Lisboa. Quase todos em Lisboa. É o centralismo a funcionar. E é o centralismo a funcionar não por culpa dos centralistas, mas também por culpa das pessoas do resto do país. Repare, já lá vai o tempo em que nós tínhamos políticos que sabiam dar murros na mesa. Políticos do Norte que sabiam dar murros na mesa, políticos da Beira, dos Trás-os-Montes, do Alentejo, do Algarve, que sabiam fazer frente ao centralismo lisboeta. Esses líderes, essas figuras carismáticas que eram ouvidas e muitas vezes temidas, já pertencem ao passado. O tempo político deles já passou. E não apareceram novos protagonistas, com o devido respeito por alguns que ainda existem, obviamente, e que têm desempenhado um papel positivo, capazes de fazer frente a este centralismo. Repare, é anunciado o novo aeroporto, Lisboa. É anunciado o prolongamento das linhas de metro, Lisboa. É anunciado o problema de investimento na ferrovia, com não sei quantas décadas de atraso. Foi anunciado, por acaso, no Norte, porque algumas carruagens vão servir a ligação interregional dos comboios. Quase tudo em Lisboa. E, portanto, e depois aparecem notícias esporádicas, talvez apareçam aqui umas candidaturas do prolongamento da linha do metro para Gaia, para Gondomar, para Matosinhos, talvez, mas é candidaturas, e sobretudo candidaturas, pelo menos de algumas linhas, que já foram anunciadas, que seriam iniciadas 10 anos atrás. Portanto, isto está tudo a funcionar mal na vida política portuguesa. E sabe o que é que incomoda mais, e termino com esta nota? É esta passividade, esta resignação das pessoas. As pessoas olham para isto e leem isto como se tudo fosse normal. E, entretanto, no Parlamento, enquanto isto acontece, é aprovada uma lei com o voto das esquerdas, PS, Bloco de Esquerda e PC, em que quem tiver 50 mil euros no banco, o banco tem que comunicar ao fisco. Reparem, quem tiver uma poupança acima de 50 mil euros, que não é difícil uma pessoa trabalhar 40 anos, 30 anos seguidos e poupar, é olhado pelas esquerdas em Portugal como suspeito. E ninguém fala neste assunto. E, portanto, repito, para que as pessoas lá em casa tomem nota do que eu estou a dizer. Quem tiver mais 50 mil euros no banco, resultante, seja do que for, mas sobretudo das suas poupanças, esse banco vai comunicar ao fisco que é, como por assim dizer, atenção, sinal amarelo, esta pessoa tem 50 mil euros, eu sei que foi a trabalhar a poupar, mas é suspeita. Isto passa no Parlamento com o voto das esquerdas. Com o voto das esquerdas. E isto é um problema complicado em matéria de direitos, liberdades e garantias aos cidadãos. Termino com esta nota. Muito bem, Narciso Miranda. Muito rapidamente falamos agora da entrevista de Mário Machado. Como é que podemos comentar esta entrevista? Só lhe deixo uma nota sobre isso, Helena, se me permite, e depois, se precisar que eu diga mais alguma coisa, direi. Mas é assim, houve uma ventania sobre esse assunto. Eu percebo. E sou contra que qualquer pessoa se dê espaço de antena a qualquer pessoa para ir lá defender os ideais fascistas ou os ideais salazaristas. Mas prefiro dizer os ideais fascistas. Ainda por cima uma pessoa que tem crimes por atos de xenofobia, de racismo, etc, etc. Estou de acordo com isso, com esse princípio. E se eu fosse jornalista profissional, se eu fosse Buxa, não convidava uma personalidade deste tipo, porque acho que não tem grande coisa para dizer. Mas há aqui uma questão que é muito importante. Eu não ouvi ninguém a reagir no mesmo tom e com a mesma firmeza contra uma decisão que foi tomada pela entidade reguladora da comunicação social, pela ERC. E a ERC disse, não, a TV esteve bem. Atuou nos parâmetros da lei, do ponto de vista do rigor, do ponto de vista ético, portanto está bem. E ficou tudo calado. São pequenos equívocos que são importantes para nós refletirmos sobre eles. Fico com esta nota, mas às vezes a guerra das audiências criou-nos cada problema
quase que tenho vontade de dizer, perdoem-me a expressão, queremos cada problema dos diabos. Narciso Miranda, passamos agora então ao próximo tema. Falamos de saúde e falamos da demissão em bloco da direção do Hospital de São João. Narciso Miranda, que implicações tem esta demissão? Eu acho que é a confirmação daquilo que nós temos dito muitas vezes. A saúde não anda bem. A saúde não anda bem. E reparem, vou voltar o que disse há pouco. Tantos milhões que são anunciados para investimentos e não há 2%, 3%, 4%, 5% desses milhões para investir na saúde. Portanto, desinvestiu-se na saúde, anda-se a desinvestir na saúde há 7, 8 anos. E eu já disse e repito, desinvestiu-se muito na saúde durante 4 anos de governo de Passos Coelho, mas continuou-se a desinvestir na saúde nos anos seguintes. Desinvestiu-se na saúde com o governo de direita, mas continuou-se a desinvestir na saúde com o governo das esquerdas. E as esquerdas, que defendem tanto o Serviço Nacional de Saúde, estão serenas. E, portanto, o problema não é a demissão exclusivamente do Hospital São João, que vai trazer consequências, designadamente para o investimento que está anunciado e que é extremamente necessário para acabar com aquela vergonha dos contentores, a tratar de crianças com doenças graves. O problema é geral. O problema é termos, em Portugal, cidadãos que esperam meses e meses, para não dizer anos, por uma consulta. E isto quer dizer que o Serviço Nacional de Saúde não está bem. Eu costumo dizer que o Serviço Nacional está doente, mas tenho vontade de dizer isso. Não está bem. E, portanto, não estava bem quando éramos governados pela direita, com a esquerda toda a malhar, e continua a não estar bem agora que somos governados pelas esquerdas, com a direita a malhar. Portanto, e eu volto a perguntar, citando uma expressão marcante, que me marcou a mim muito, do António Guterres, e as pessoas? E onde é que estão as pessoas? Quer dizer, há uma sensação de que os políticos cada vez desprezam mais as pessoas. E eu acho que as pessoas têm que estar em primeiro, na minha opinião pessoal. Tem que haver grandes mudanças no Serviço Nacional de Tem que haver Saúde mudanças em em 2019. tudo. Tem que haver mudanças na maneira de fazer política. Isto é uma questão cultural, é uma questão profunda. Tem que haver mudanças radicais na maneira de fazer política. Sabe porquê? Porque depois aparecem consequências populistas. E os maiores populismos são fabricados ou são praticados por quem combate os populismos. Que é uma coisa curiosa. Eu vou repetir a frase porque eu não me enganei. Os maiores populismos são gerados por aqueles que são contra os populismos. Mas são eles que os preparam, que os incentivam e que eles próprios têm atos populistas. Se quiser referencio um, mas acho que provavelmente vamos ter a oportunidade de o referenciar a seguir. Narciso Miranda, passamos agora para o último tema. Falamos de política internacional, analisamos a tomada de posse de Nicolás Maduro. Eu pensei que ia ter tempo, falei em populismos, vou já falar na Venezuela e na posse de Maduro. Mas, por exemplo, um dos atos mais populistas que eu assisti nos últimos tempos foi aquele célebre telefonema do nosso Presidente da República à Cristina Ferreira, que foi uma coisa perfeitamente inacreditável. Um Presidente da República até começa por dizer que interrompe uma reunião para ir fazer um telefonema, mas depois termina o telefonema a dizer que está num intervalo de 2 reuniões, é uma coisa perfeitamente inacreditável. Eu peço desculpa a quem tem opiniões diferentes que eu respeito e peço desculpa ao Marcelo Rebelo de Sousa, mas isto não se faz. Isto não é prestigiante para o país e não é prestigiante para um cidadão que desempenha as funções de Presidente da República, como coisa o Presidente da República é o Marcelo. Quanto a Venezuela? É uma forma diferente de fazer política. Deixe-me fazer-lhe esta questão antes de passarmos então, também porque é que ele não ao telefona assim, a desejar-lhe um bom programa? Também é uma cidadã que tem direito, é uma profissional, uma boa profissional. Porque é que ele não telefona a todas as pessoas que vão no primeiro dia para o primeiro emprego? Que vão com uma grande expectativa e com algum nervosismo? Porque é que ele não telefona às pessoas que, ao fim de não sei quantos anos de luta, conseguiram um emprego na comunicação social? Ou porque é que ele não telefona aos trabalhadores precários das televisões, de todas as televisões, das regionais e das outras televisões todas? Faziam um telefonema de vez em quando esses precários... Eu, por exemplo, conheço um programa que, para além da coordenadora desse programa, um programa de grande audiência e de grande capacidade, que a maior parte das pessoas que fazem parte da equipe são precárias, não recebem verde, porque é que ele não faz um telefonema? Faça trabalho notável que eles fazem. Bem, ficamos por aqui, vamos comentar a Venezuela, porque acho que é melhor e é mais agradável para mim. Eu não me calo
ninguém me consegue calar e eu acho que isto é muito mau, com o devido respeito que tem pelo Presidente da República, que até tem um índice de popularidade alto, é o político mais popular de Portugal. Parece que agora está a descer um bocadinho, não sei se é por causa disso. Vamos então passar ao próximo tema, que é Quanto à Venezuela, eu acho que um breve comentário. É brevíssimo, eu acho que não vai terminar bem o que se passa na Venezuela. Eu acho que não vai terminar bem e mais importante do que falarmos em quem esteve ou quem não esteve na posse do Maduro, onde é que ele tomou posse e onde é que ele não tomou posse, no conflito que existe com a Assembleia Legislativa de Venezuela, o mais importante é falarmos nos 2 milhões de cidadãos da Venezuela que já tiveram que abandonar a Venezuela com um sofrimento enorme que deixam pelo caminho que percorrem para fugir à miséria e à fome e à falta de medicamentos e a tudo mais, e falarmos nos milhares de portugueses que estão na Venezuela. Nós temos que olhar atentamente para essa gente, que está com uma expectativa muito baixa e que está a sofrer muito. E ficam por aqui, porque essa é que tem que ser a grande preocupação, e eu, pelo menos, cá estou a pôr as pessoas em primeiro lugar, porque acho que as pessoas são mais importantes que o resto. Muito bem, Narciso Miranda, terminamos então a falar da tomada de posse de Nicolás Maduro. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Aproveito para lhe desejar uma boa semana. Assim também, uma boa semana, um bom ano, e para quem está lá em casa também, uma boa semana, um bom fim de semana e bom ano. A quem está lá em casa, um bom fim de semana. Vemo-nos na segunda-feira.